Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje de Filosofia Clássica, finalmente nós iremos falar dele. De quem? Sócrates. Sócrates ele tem uma importância muito grande para a filosofia grega, porque basicamente Sócrates ele é o divisor de águas da filosofia. Tanto que costumamos dividir a filosofia entre filosofia pré-socrática e filosofia socrática. Ou seja, nesse vídeo nós iremos abordar os principais aspectos da vida de Sócrates, tal como a sua biografia. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte! Bem, o Sócrates ele nasceu por volta de 470 ou 469 a.C. e ele morreu lá na cidade de Atenas em 399. Uma das particularidades de Sócrates é que ele não deixou nenhum texto escrito e o seu pensamento ele foi reproduzido pelos seus discípulos, dentre eles Platão. A principal fonte do pensamento socrático são os textos de Platão. Porém, é muito difícil para nós distinguirmos a filosofia socrática da filosofia platônica. E ele corresponde, principalmente à segunda fase da filosofia grega, conhecida como filosofia antropológica. Por quê? Antropológica porque o principal ponto dessa filosofia era o ser humano. Ou seja, os principais pontos da filosofia nessa fase antropológica era um aspecto no qual tudo estava relacionado com o indivíduo e a organização da humanidade. Nós chegamos aqui no momento em que os filósofos eles passam a perguntar o que é verdade, o que é bem, o que é justiça. Uma vez que na primeira fase da filosofia grega a explicação era com a origem do mundo, que é o que nós chamamos de filosofia pré-socrática. E o princípio da filosofia socrática pode ser resumido na frase: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, antes de se lançar em busca de qualquer verdade, o homem ele precisa de fazer uma autoanálise e reconhecer a sua própria ignorância. Tanto que o Sócrates, dentro da sua filosofia, ele sempre inicia uma discussão e dentro dessa discussão ele conduz o seu interlocutor a tal conhecimento através do diálogo. É a primeira fase do seu método chamado de ironia ou refutação. Na segunda fase, ele introduz a chamada maiêutica, que é a arte de trazer à luz. E o Sócrates ele solicita vários exemplos particulares do que está sendo discutido ali. E a técnica de trazer à luz, a técnica da maiêutica, ela pressupõe uma crença de Sócrates segundo a qual a verdade ela está dentro do próprio homem. Mas ele não pode atingi-la porque ele está envolto de falsas ideias, envolto de preconceitos. Ou seja, como ele está desprovido dos métodos adequados, isso irá impossibilitá-lo de alcançar a verdade. Derrubando esses obstáculos, ele chega-se ao ponto do conhecimento verdadeiro. Esse conhecimento verdadeiro, Sócrates, ele identifica-o como a virtude, contraposta ao vício, a qual se deve unicamente à ignorância. É por isso que o Sócrates ele costumava dizer: ninguém faz o mal voluntariamente. Por causa do seu incentivo ao raciocínio, ao pensamento, à busca pela verdade e ao questionamento, ele foi perseguido pelas autoridades de Atenas e ele foi acusado de negar os deuses e corromper os jovens. Tanto que ele foi julgado e condenado ao suicídio ingerindo cicuta. E com isso, termina ali a história de Sócrates. Só que Sócrates ele deixou uma série de conceitos e muitos desses conceitos serão trabalhados aqui no canal. Professor Charles Camilo, Humanas ao alcance de todos. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo
episódio.